Amém? Agradeço a direção do culto por essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra para vocês, né? Vencer um medo meu, né? Mas estava até falando com a Patrícia, que uma das coisas que eu tinha medo era de falar, né? Medo de dirigir, eu venci. Glória a Deus. Agora o medo de pregar, né? Mas tem uma coisa que Jesus conquistou para nós naquela cruz, foi, né, a luta, né, dos nossos medos, a vitória dos nossos medos. A gente não tem para que ter medo, né? A gente tem Jesus. Jesus levou sobre si todos os nossos medos. Amém? Nós cantamos aqui sobre as promessas do Senhor. O Senhor falou ao meu coração essa noite, quando eu estava louvando, que existem muitos aqui, né, que estão esperando uma promessa, mas por causa dos momentos de crise, não conseguem ver as promessas. Está difícil ver as promessas. Está difícil ver a realização das promessas. E é difícil mesmo. Vencer momentos de crise é difícil, né? A gente se vê numa situação difícil, se vê numa situação de deserto, se vê numa situação escalando um monte sozinho. Momentos de crise é muito difícil. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Jó. Jó, capítulo 1, verso 1 ao 3. Nós vamos usar bastante a Bíblia essa noite, hein, irmãos? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Bíblia. Obrigada. Jó 1, capítulo 1, verso 1 ao 3. Amém? Todos acharam? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Amém? Amém. Então, agora vocês vão ler aqui, deixa eu me achar aqui. Aqui, Jó, capítulo 1, agora o verso 20. Então, Jó, verso 20. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Jó, eu não li aqui todo o contexto, irmãos, porque era muita coisa. Na verdade, eu anotei para ler, mas eu cheguei aqui e falei, eu acho que é muita coisa, né? Então, o livro de Jó fala de Jó. Jó era um homem íntegro, né? Todo mundo aqui já conhece. Jó era um homem de bom coração, ele era inteiro, ele era agradável aos olhos de Deus, né? Jó tinha muitas qualidades diante de Deus, né? Jó, ele tinha muitas coisas em vista, né, de toda essa benevolência que Jó tinha. Jó era muito rico, né? Eu vi uma mensagem há um tempo atrás, né, que fala que Jó, ele era assim, dono de todo o rebanho ali que eles tinham. Ele era muito rico, gente, ele era milionário. Ele era bem, assim, graças a Deus, bem de dinheiro, né? Ele tinha filhos, porque naquele tempo, bênção era ter filhos, e hoje também é, né? Jó tinha 10 filhos, né? Então, Jó era muito, muito abençoado por Deus. Mas daí acontece, no mundo espiritual, todo mundo já sabe também, né, um diálogo entre o nosso inimigo, que é Satanás, e entre Deus, né? E o inimigo, ele começa a conversar com Deus e falar, né? E Deus fala primeiro para ele. Você viu Jó? Jó é um homem íntegro. Deus começa a enumerar as qualidades de Jó. E aí o inimigo começa a o quê? A provocar, né? Porque ele bem faz isso. Mas ele só é íntegro porque você dá dinheiro para ele, porque ele tem tudo de bom e do melhor, porque ele tem filho, porque ele tem uma casa, porque ele tem muitos servos, né? E daí Deus fala para ele, então então você pode tocar, você pode tirar algumas coisas dele, né? E daí ele vai e começa a tocar
em Jó. E daí começa os primeiros momentos de crise de Jó. Né? Começa aqui que nós lemos, então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Você pode se imaginar? Ele rasgou o manto. Porque aqui, eu não terminei de falar aqui, né? No que ele toca, Jó começa a perder as suas coisas. Jó começa a perder tudo. Lá no verso 13 fala: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram aos servos, até os servos mataram, a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram seus bens, ou seja, arrancaram o seu dinheiro. Aos servos a fio de espada, mataram os mais servos dele. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Deus permite que é tirado tudo de Jó. Vocês podem se colocar no lugar de Jó, Jó na casa dele, e os 10 caixões lá dos filhos dele. Né? Imagine que culto fúnebre. Né? Imagine que tristeza de Jó. Né? Eu creio, irmãos, eu não sei vocês, mas pode ser que não, mas perder bens vai, né? Perder servas, eu acho que vai, a gente nem tem, eu também nem tenho servas, né? Mas perder filho deve ser uma dor terrível. Quem perdeu sabe como é. E aí começa o primeiro momento de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ali Jó viveu um momento de crise. O primeiro momento de crise de Jó. Né? E ele se expressou. Aí, em Jó 2, capítulo 2, versos 7 e 8, tem o segundo momento de Jó. Vamos lá. 2, 7, 8. Aqui. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então daí volta de novo, né, Satanás na presença do Senhor, e Deus fala para ele: você viu que o meu servo ainda se mantém íntegro? Ele ainda é o meu servo, o mesmo servo, aquele íntegro, aquele meu. E daí Satanás fala para ele: só que tem uma coisa, pele por pele, ele ainda tem saúde. E daí Deus permite de novo ele ir lá e tocar agora na saúde de Jó. Né? Vocês podem se imaginar aquilo que o pastor tem vivido. Aquela dor constante, que você liga lá, tá tudo bem? Tô com dor. Tá tudo bem? Tô com dor. E agora? Tô com dor. E agora? Tô com dor. Eu não sei o que é isso, irmãos, mas eu acho que isso deve ser terrível. Uma luta contra o câncer. Nosso irmão Paulo. Eu não sei o que é isso, irmãos. É terrível, deve ser terrível. Né? A palavra diz que desde do cocoruco aqui até o dedãozinho do pé lá, né? Do cocoruco. Eu lembro quando a minha pequena Maria do Meio, ela pegou a tal da catapora. Meu Deus, me saiu ferida para tudo quanto é lado. Até no supercílio saiu. Mas graças a Deus, é uma coisa passageira. Agora imagine Jó. Eu já ouvi dizer que a lepra, a pele, ela fica morta, né? Mas coça. Imagine você pegar um pedaço de caco de vidro para se coçar, porque acho que a unha não era suficiente. Né? E ali, Jó viveu o seu segundo momento de crise. Né? É um momento de crise, né? Eu também separei aqui, irmãos, outro personagem, Ana. Ana... tem que ter uma mulher, porque eu gosto muito de trabalhar com mulher, quem me conhece sabe disso.
Eu falei, ai, Senhor, me dá uma mulher, eu queria tanto falar de uma mulher. Então, aqui fala de Ana em 1 Samuel. 1 Samuel 1, quem quiser, capítulo 1, quem você quiser abrir a sua Bíblia. 1 Samuel 1. Houve um homem de Ramate Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Verso 2. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, aí conta a história de um personagem. E ele tinha 2 mulheres. Uma podia ter filhos, a outra não podia ter filhos. Mas a palavra não fala quanto tempo que eles estavam casados. Quanto tempo Ana buscava esse filho? Para nós que somos mulheres, a gente sonha desde criança ter filhos. Pode se colocar no lugar de Ana, mulheres? Querer gerar um filho, sonhar com um filho, e esse filho não vem. E o pior, havia uma abençoadinha que ficava cutucando. Olha, eu tenho filho, você não tem. Olha, agora eu vou dar de mamar, você não. Deveria ser terrível. Então, essa é a história de Ana. E aí, o primeiro momento de crise de Ana é no verso 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente, para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Esse foi o primeiro momento de Ana que eu separei aqui nas Escrituras. Ela chorava e ela não comia. Por quê? Porque a Penina, a oprimia e nem precisava também. Creio que ela era um instrumento ali para oprimir, mas só pelo fato de não ter filhos, eu creio que já deveria ser uma opressão muito grande, um vazio muito grande. E o segundo momento também tem na palavra do Senhor, que é 1 Samuel 1, 9 e 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora aqui, irmãos, Ana rasgou, todo o seu sentimento diante do Senhor. Foi o segundo momento, quando ela entrou no templo, ela não se aguentou, ela se rasgou. Foi o segundo momento de crise de Ana, pela falta do filho. E a palavra fala, só no coração falava, mulher atribulada, ansiosa e aflita. Amém? Então aqui, o que observamos no momento de crise? O que a gente pode observar analisando a vida de Jó e de Ana? A primeira coisa, que a crise é particular. Vocês podem ver nos versos, no verso 2, 9. Deus tirou tudo de Jó, ele só não tirou a esposa. Por que será que ele não tirou? Fiquei questionando isso, sabe? Mas por que será? E ela não entendeu o momento de crise do marido. Ela não entendeu. Ela ficou muito irritada, porque para ela foi muito difícil perder tudo. A crise era de Jó, não era dela. Ela também teve seus questionamentos, só que quem estava sendo provado era Jó. No verso 11, no verso 10 fala, no verso 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a sua integridade? Então, o que a gente aprende aqui, no primeiro momento, é que crise é muito particular. Eu vejo na minha própria casa, o que eu passo, o Fábio não passa. O que ele passa, eu não passo. O que eu estou passando não é a mesma coisa que a Fabiana está passando. Para ela, deve estar sendo difícil todas as lutas. Para mim, eu tenho outras lutas. A gente tem uma mania de colocar na balança. A minha luta é maior do que a sua luta. Eu não sei o que você passou, não sei o que você vive. A gente tem que estar ali junto, adorando, contando uns para os outros porque é bíblico, mas a luta é muito particular.
né, a Osana, as dores das mãos dela. A minha mãe tem passado a mesma situação. Eu falei, meu Deus, olha isso, a luta, a crise. Né? Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a luta é muito particular. E Ana também viveu isso. Ana também, o marido não entendia ela. O marido amava ela. Olha, irmãos, muitas vezes eu me apeguei em Ana. Porque eu chorava, não entendia porque o Fábio não me entendia. Eu me questionava, mas meu Deus, por que ele não me entende? Será que eu estou falando Y, ele está falando X? Será que eu vejo azul, ele vê rosa? Eu acho que é, né? Porque o homem vê azul mesmo, né? Mas a primeira coisa que a gente aprende é que é muito particular. Né? É muito particular. E Jó, ele não pôde nem contar com os amigos. A luta era só dele mesmo. Né? Os amigos, em vez de ajudá-lo, aquilo que eu falei, a gente tem essa mania de colocar na balança a situação. Eu acho isso errado. Né? Eu tenho aprendido isso. Né? Mas é errado. E a sua esposa, a palavra de Deus fala que Jó chama ela de louca, sua louca. Né? Por quê? Porque ela bem aceitou o bem, mas agora ela não queria aceitar o mal. Né? Presta atenção, mulheres. O seu marido, seu varão que está do seu lado, ele só vai ser tudo que Deus o criou para ser se você o ajudar. Agora, se você for pedra de tropeço, vai ser mais difícil. E essa palavra eu digo primeiro para mim. Primeiro para mim. Né? Então, a gente tem que estar do lado do nosso marido, tem que apoiar. Né? Se não tem, aquilo que eu falo muito isso para o Fábio, se não tem o que falar, é melhor ficar quieto. Né? Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a crise é muito particular. E Ana também viveu isso. Segundo tópico, que momentos de crise nos traz muita dor física, dor emocional e dor espiritual. Jó sentiu isso. Né? Ana sentiu isso. A amargura de alma, a dor física das feridas. Né? É muito difícil. Né? Momentos de crise andam muito junto com linha de sanidade e insanidade. Né? E a gente pensa que momento de crise é só enfermidade, mas não é. Né? Eu tenho 3 filhas. Às vezes eu me vejo louca em casa, né? E eu estava até falando, assim, pensando comigo mesma. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu tenho meu marido que chega em casa para me ajudar. Porque se eu tivesse que encarar essa sozinha com 3 filhos, eu não ia aguentar. E eu falo para elas, se eu não tivesse seu pai, eu acho que eu ia criar vocês no CAPS, lá no hospital de louco. E olha como tem tudo a ver. Esses dias eu liguei para minha mãe trabalha no CAPS. E daí ela falou assim, filha, você sabe que isso tem tudo a ver? Tem uma paciente nossa que tem 5 filhos. E o marido separou dela e ela está lá no CAPS. Porque o conselho tutelar falou para ela que se ela não for para o CAPS se tratar, eles vão tirar as crianças dela. Eu falei, mãe, olha como que eu não estou falando bobeira, então. Né? Eu falei, gente, a linha da sanidade, da insanidade, ela é muito perto. Quando você está vivendo um momento de crise, você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê solução. A linha é muito tênue. Né? Momentos de crise produzem amargura de alma, tristeza profunda. Ana viveu a tristeza. Ana vivia a dor de não ter um filho. Né? Ana, a palavra fala que ela perdeu até o apetite. E realmente, né? Quer ver alguém em momentos de crise é separação. A mulher emagrece, que é uma beleza. O marido também. Né? Você perde o apetite. É um momento de crise. Né? Quando você fica enfermo, você perde seu apetite. Você vive um momento de crise. Dor física, Jó, já falei. Crise emocional. Jó, ele teve uma crise tão grande que ele questionou seu nascimento. Jó não pecou, mas Jó questionou. Eu acho que então não é pecado questionar. Né? Até porque isso nos leva para mais perto de Deus. Não tem o que fazer. A gente tem que falar. Então, a gente tem que falar para a pessoa certa. Né? Então, Jó, na palavra, fala, ele questiona seu nascimento, ele questiona por que teve alguém para pegar ele no colo, ele questiona até por que teve alguém de dar de mamar para ele. Né? Então, ele questiona até porque ele viveu dentro da madre. Né? Ele entra num mar de questionamento muito grande.
E nesse caminho, se a gente também não tem um certo limite, a gente cai em depressão. Momentos de crise nos levam à depressão. Né? A gente não encontra solução. A gente não encontra solução. A solução sai do nosso controle. Né? Isso quando a gente está vivendo momentos de crise. Tá, nós falamos de viver momentos de crise. Agora, como vencer momentos de crise? Como que a gente vence momentos de crise? Na palavra de Deus, em Jó 12, verso 13 e 16, Jó fala da sabedoria e do entendimento. Jó fala, a sabedoria está com quem? É com uma pessoa de idade? É com a pessoa vivida? Não, ela é de Deus. Né? Eu me lembro que eu estava passando um momento muito difícil com a minha filha, e eu estava orando, e eu pedia paciência. Paciência, Deus, paciência, paciência, paciência. E aí, né, eu perdi a lição aqui na igreja, quando o pastor deu a lição, que a gente não pode pedir paciência, porque daí vem a luta, né? E daí o Senhor mandou uma serva dele na minha casa, dizer que eu estava orando errado. Né? Deus é Deus, nos corrige. Então, pedir sabedoria e entendimento. O livro de Jó, meus irmãos, eles falam muito sobre sabedoria e entendimento. Né? Porque a gente precisa de sabedoria. A crise, ela vem de Deus. Muitas vezes a gente olha as pessoas e fala, é livre-arbítrio. Pode ser livre-arbítrio. O momento de crise, né, a gente olha e fala, é colheita. Pode ser colheita, pode ser livre-arbítrio. Mas também é permissão. Né? Muitas vezes é permissão. E o livro de Jó também fala muito sobre o barro. Deus é o nosso oleiro. Né? Ele nos molda. Né? E a sabedoria tem que andar com a gente. Né? Deus nos molda, Deus vai dando a forma que Ele quer. Porque a gente tem as nossas lutas, a gente tem as nossas tendências. A minha tendência não é a mesma que a sua. Eu tenho uma tendência, uma maldição que vem de hereditariedade. Né? E eu luto contra ela. Então, a gente tem que buscar sabedoria e entendimento no Senhor. Outro tópico, fé. Né? A fé. Jó e Ana foram pessoas de muita fé. Ana orou. Oração é fé. Nós estamos trabalhando esse mês na reunião da SOFAP com um tema fé na oração. Então, a gente tem que ter fé. Né? Ana orou, ela entrou no templo e ela orou. E pela oração, ela alcançou fé. Eu separei alguns tópicos aqui. A fé vê coisas que estão fora do alcance da visão. Salmo 34. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé. Verso 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, muitas vezes o nosso corpo está guerreando. Igual Jó, está guerreando, está lutando. Mas é a fé que vai manter firme a alma. Né? Foi o que aconteceu com Jó. Manteve firme a alma. Irmãos, é muito triste quem não tem fé. Eu vivi uma experiência semana passada com meu esposo. Nós estávamos passando na ponte ali de Pinhais. E aquela ponte ali, tá difícil sair, né? Mas está saindo. E daí eu falei para ele, nossa, tá bem adiantado isso aqui, né? Ele, eu não acredito que isso aqui vai ficar pronto até esse ano. Daí eu olhei e falei, nossa, mas você não tem fé? Aí ele se calou. Né? Daí caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, que triste é uma pessoa que não tem fé. Imagine se precisa de um milagre. Onde vai a fé? Né? Então, a gente aprende que em momentos de crise, a gente tem que ter fé. Fé na oração. Fé em fechar os olhos, ajoelhar e orar, ou de pé, onde nós estivermos. Oração, fé. O que a gente aprende? O que a gente aprende com momentos de crise? Que a gente tem experiências com Deus. Eu ganhei muitas coisas com momentos de crise com Deus, através da fé. Muitas vezes eu fui no pó, por não ter um marido dentro da igreja, por ter sido criada não nos parâmetros de Deus, aprendi tudo errado, vim para a igreja toda errada, eu achava que estava certa. Bati, né, com o meu orgulho, bati com todos os meus defeitos. Teve até uma vez que eu estava falando com a Esmê,
E daí a Isme, você não é assim? Eu falei, não, sou assim. Desculpa se eu estou te passando uma imagem que eu não sou. Então, bate e vem, né? Mas Jó, ele teve muitas experiências com Deus durante este momento de crise, né? Ele orou, ele foi no pó. Então, a gente aprende que Jó, ele cresceu, porque o momento de crise, ele promove em nós crescimento, né? A gente cresce em momentos de crise. E a palavra diz, Jó diz na palavra, que antes ele ouvia Deus, mas agora ele via Deus, né? Momentos de crise produz crescimento na gente. Nem tudo é flores. A gente vai viver momentos de crise, a gente vai viver momentos difíceis. Ana, ela viveu, através de um momento de oração, uma experiência com Deus, orando, perseverando na oração. Quantos aqui buscam uma promessa no Senhor através da oração? Buscam alcançar, né, irmã Tereza? Dobrando o joelho, orando, buscando, né? Deus ouviu sua oração, a Camila está aqui. Eu olho o filho da Camila, eu nunca vou me esquecer que a gente veio aqui, a gente gastou tempo na presença do Senhor para orar pelo Davi, e Deus alcançou, né? Deus deu vitória, ele está aí, é uma bênção, é a fé, é a experiência. Então, momentos de crise não são em vão, irmãos. Está difícil, está difícil. Nosso pastor tem vivido um momento difícil. Quantas pessoas têm vivido momentos difíceis ao nosso redor? Mas Deus é fiel. E é em momentos de crise que a gente vai crescer. É a dor do crescimento, né? O pastor um dia falou dessa dor do crescimento. Ele produz em nós crescimento. Mas a gente aprende aqui, tudo que eu falei são momentos, né? Quem veio domingo passado no culto, eu achei muito interessante que o diácono, ele falou de momentos com Deus. Que Deus não quer que a gente viva só de momentos com Ele, né? Deus quer ter um relacionamento com a gente. Então, Jó e Ana, eles não viveram só momentos com o Senhor, eles viveram momentos de crise. Mas Jó e Ana, eles tinham experiências e todos os dias com o Senhor. Eles viviam com Deus. Por que eu sei disso? Porque Jó, antes da luta começar, a palavra diz que Deus já falava que Jó era íntegro, Jó era fiel, Jó pensava, ele ficava preocupado com os filhos dele que já eram grandes, já eram adultos. Eu penso que quando as minhas filhas crescerem, não vou ter mais que me preocupar. Mas Jó, ele se preocupava. O que os meus filhos estão fazendo? Será que eles blasfemaram contra Deus? Será que está tudo bem? Né? Jó, ele tinha mais que momentos com Deus, ele tinha uma vida com Deus, Deus se agradava disso. Ana também. Como que eu sei que Ana não vivia só momentos com o Senhor? Porque Ana voltou e entregou seu filho. Ela voltou. E eu creio que quem vive momentos com Deus se esquece das coisas. É muito fácil a gente ouvir e esquecer, cai no mar do esquecimento. Mas quem vive dia a dia com Deus, persevera na palavra, na oração. Não estou falando coisa fácil, irmãos. É difícil a gente perseverar. É difícil, a palavra diz para nós, desculpa, mulheres de novo, que a mulher sábia, ela acorda mais cedo, né, para orar e buscar o Senhor. Não é fácil acordar mais cedo que todo mundo, né, na correria de quem trabalha, para buscar o Senhor. Não é fácil, é difícil isso. Mas Ana e Jó, eles perseveraram e tinham muito mais do que momentos com o Senhor. Eles tinham uma vida com Deus. A palavra nos diz. Amém? Aí eu pergunto para vocês, quem dentre nós não vive momentos de crise? Quem não tem passado por momentos de crise? Quem não tem passado momentos difíceis? Eu nunca vou me esquecer que quando eu comecei na igreja, já tinha uns 2 anos, assim, e daí a minha filha do meio, ela começou a ir na escola, já dei esse testemunho aqui. E daí, no começo, ela gostava de ir na escola, nas primeiras semanas. Foi tudo uma benção, uma maravilha, ela estava animada. Na segunda semana, ela começou a chorar. Mas num choro sem fim. E chorava, chorava, e chorava. Irmãos, eu deixava ela na escola, eu voltava, ela estava chorando. E isso foram 3 meses. Chorando, chorando. E aí a professora me chamou e falou, Deise, eu não sei mais o que fazer. Eu estou entregando os pontos com a Maria. Eu acho que é melhor a gente rever se é tempo dela vir para a escola mesmo. E daí eu lembro que nesse período, até a Ismê vai se lembrar,
eu parava o carro na frente da escola. Eu vivi um momento tão grande de crise que eu falava, vamos orar, todo mundo. Fecha o olho aí, Maria, vamos orar. E a gente orava, eles me esquiviam algumas vezes. E eu orava, e eu clamava, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Que ela não quer ir para a escola, por quê? A professora era uma bênção, a escola era uma bênção. E nesse período, é muito interessante, que a minha mãe estava na minha casa. Minha mãe nunca fica tanto tempo na minha casa, porque ela trabalha. Ela estava numa transição de trabalho, de cidade. E daí, um desses dias de crise, a minha mãe falou, então faz assim, deixa que eu levo ela na escola. Eu vou deixar ela na escola, e daí vamos ver se comigo ela fica. E daí, mesma coisa, ela chorou. E daí eu falei, mãe, você está vendo o jeito que a Maria é? Eu estou me lembrando, mãe. Ela era igual eu quando entrei no meu primeiro emprego. Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu entrava chorando, vivia o dia, que eu era também durona, né? Saía de lá e chorava, da porta do trabalho até em casa eu chegava chorando. Só que, detalhe, quando pisava o pé em casa eu parava de chorar. Por quê? Porque eu não queria dar o gosto para minha mãe. Porque eu tinha momentos de crise com a minha mãe. Porque o nosso relacionamento não era bom. E eu não queria que ela visse eu chorar. Porque eu queria ser forte e durona para trabalhar, para ganhar o meu dinheiro. E daí eu falei para ela, você está vendo, mãe? Eu fazia igualzinho. E a minha mãe, mas eu não sabia disso. Por que você não me contou? Aí eu falei, eu não te contei porque você não ia entender que eu chorava, que eu não queria trabalhar. Eu achava que ainda não era tempo, mas você falava que era tempo. Então, daí eu vivi esses momentos. E daí passou um tempo, a minha mãe foi para a casa dela, né? E daí um dia ela me ligou. E daí, irmãos, assim, eu vivi um momento com Deus ali. Ela me ligou e ela falou bem assim, filha, eu quero te pedir perdão. Eu falei, mas por quê? Porque eu orei e eu vi o quanto eu estava errada, de não te acompanhar, de não perguntar como foi o seu dia, né? De não ir lá junto com você, te buscar, fazer o papel de mãe, já que você não tinha pai. Irmãos, eu lembro que eu chorei tanto só de ouvir ela falar, porque é muito difícil um ímpio pedir perdão. É muito difícil, até porque o primeiro passo para você ser um cristão é você reconhecer. Então, assim, eu senti que foi muito de Deus aquilo. E eu, assim, foi o princípio, se eu pudesse dizer, qual foi o princípio das curas com a sua mãe? Foi esse. Foi esse o princípio. Só que eu tive que viver aquele momento de crise com a Marie. E eu não entendia nada, por quê? E eu falava, mas por que isso está acontecendo comigo? E aí eu fui entender, né? Porque para promover uma cura dentro de mim, né? E também foi para me aproximar mais com a Marie. E hoje eu também ainda vivo momentos de crise com ela, né? Ela é uma benção, ainda bem que ela não está aqui. Mas a gente vive momentos de crise, mas é para a gente crescer, né? É para Deus gerar em nós sabedoria. Outra coisa que eu anotei aqui, momentos de crise, muito interessante. Ele é para nós buscarmos o quê? Amor, alegria, paz. É muito importante, irmãos, paz. Esses dias eu estava vivendo um momento de crise tão grande. Você liga a televisão, você ouve de pai matando filho. Você olha ao seu redor, toda a situação de crise dentro da sua casa. Por quê? Porque o inimigo não para de lutar para destruir a sua família, para dividir o coração dos seus filhos. Ele não para, ele vive o tempo todo lutando. Eu falei, meu Deus, eu quero ter paz. Eu quero ter paz. Então, momentos de crise nos levam a buscar paz, irmãos. Paz para adorar o Senhor. Paz para louvar o Senhor. Vocês estão aqui, vocês escolheram um lugar certo. Aqui é lugar de paz, lugar de alegria. Embora a gente lute aqui também. Eu estava ali louvando e eu via muitas vozes dentro de mim. Muitas vozes para me puxar, para me entristecer, para me encher de medo. Mas eu falei, pai, eu quero ter paz. Eu estudei a sua palavra. Eu fiz a minha parte. Eu quero ter paz. Longanimidade, benignidade, fidelidade e autocontrole. Outra palavrinha-chave aqui, né? Autocontrole. Momentos de crise nos leva a buscar autocontrole. Né, jovens? Autocontrole, domínio próprio dos nossos sentimentos, das nossas tendências. Amém?
Então, buscar a Deus, momentos de crise, nos leva a muitas coisas mais, irmãos, a orar mais, a jejuar mais, né? A ler mais a palavra. Irmãos, é muito importante isso. A gente vive num tempo que hoje é bombardeio de informação. Você liga a internet, são mensagens e mensagens, mas aonde está a tua base? É na palavra. Né? Eu estava falando até para a Patrícia. Você, Patrícia, vai ser uma ministra de louvor um dia. Mas a base tem que estar na palavra. Leia a palavra, busque na palavra. Momentos de crise tem que buscar na palavra sabedoria. Amém? Então, eu separei umas frasezinhas aqui. Deus não pode acalmar a tempestade ao seu redor. E mais vezes ainda em seu interior. Deus pode acalmar. Deus usa as provações para que dele nos aproximemos. A estrada para assemelhar-se a Cristo o levará através do vale do sofrimento. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Por que eu marquei essa daqui, irmãos? Vale do sofrimento. A Patrícia leu ali. Sim, Deus usa todas as coisas para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Momentos de crise nos tornam semelhantes a Cristo. Porque a intenção de Jesus, uma das intenções, não é só a salvação. Ele veio para nos ensinar a ser igual a Ele. É difícil, não é fácil. A gente luta contra a nossa tendência humana, contra as nossas fragilidades. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu estava lendo uma palavra, uma história muito interessante. Havia 2 meninos. Um menino colocou o barco dele no rio. E o barco estava indo muito longe. Daí ele pediu ajuda para o outro menino. Me ajuda a resgatar meu barco. Daí o menino começa a pegar umas pedras e jogar. E o outro começa a ficar desesperado. Mas por que você está jogando pedra? Você vai afundar meu barco. E daí ele começou a parar e observar que as pedras que ele jogavam produziam umas ondas que traziam o barco de volta. No momento de crise, é vontade de Deus. É Deus querendo tratar a gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Tá difícil? Tá difícil. É muita luta. Estava até falando com a Suzy hoje. A gente vive muitos momentos de crise. Para todo lado. Só que muito interessante, irmãos, eu não vou sair sem falar, né, disso aqui. Momentos de crise não é para a gente pecar. Por que não? Tem pessoas vivendo momentos de crise financeira. Jó viveu um momento de crise financeira. Só que não é para ir lá roubar. Momento de crise não é para você ir lá e fazer coisa errada. Né? Momento de crise é para você aprender. Né? A minha mãe, de novo, né? A minha mãe é a minha base, né? Ela, coitada, está passando um momento muito difícil com o pé dela. A mesma coisa que aconteceu com o pastor, aconteceu com ela também. E daí ela estava falando para mim, está doendo demais o meu pé, nada para. Aí eu fui para o quarto, comecei a chorar, choro muito. Mas eu estava vendo, ela me contando, que eu estava começando a chorar demais, a me esconder demais. E daí eu estava começando a ficar depressiva de novo. E daí caiu a minha ficha, porque eu pensei assim, filha, ela me contando, Deus não permitiu esse momento de crise para eu cair em depressão de novo. Daí eu falei, glória a Deus, mãe, você entendeu o propósito. Deus permite momentos de crise, não é para a gente cair em tentação, não é para a gente retroceder. Deus permite que a gente passe situação financeira difícil, mas é para buscar a sabedoria, para saber lidar com o dinheiro. Então, momentos de crise são sim permissão do Senhor, mas é para a gente crescer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou viva, terminei. Glória a Deus. Ai, né? A gente ri assim, mas não é fácil, irmãos. Mas Deus abençoe vocês, né? Que essa palavra tenha vindo como um bálsamo, né? Todos nós vivemos muitos momentos de crise, momentos de dor, né? Aquilo que eu falei, ninguém pode colocar numa balança, achar, porque o meu marido não é da igreja, vive mais momento de crise do que a Fábio, que tem passado por um problema com o marido, né? Do que a irmã Tereza, que luta para ver toda a descendência na igreja. Então, momentos de crise são para ser vencidos na presença do Senhor, aos pés da cruz. É problema no ministério,
Amém, vamos orar, vamos jejuar, vamos se colocar aos pés da cruz e orar, buscar do Senhor sabedoria. Amém? Glória a Deus.